Fala galera, beleza? Professor Alex aqui de Geografia, hoje trazendo mais um assunto para vocês. Hoje nós vamos falar sobre Taylorismo e Fordismo, né? Dois importantes modelos de produções que vão surgir ali dentro da segunda Revolução Industrial. Bom, então como eu estava mencionando com vocês, né, essa organização da produção, ela vai surgir, ela vai emergir dentro dessas inovações tecnológicas que as fases das revoluções industriais elas trouxeram. E o objetivo era, de fato, você ter uma estrutura organizacional, né? Ou seja, organizar toda a produção. E aí lembrando que esse sistema de produção ele está muito associado ao próprio desenvolvimento do capitalismo, né? Naquela ideia de você obter maiores lucros, aumentar a sua produção e minimizar todos os seus custos, né? Então, esses desenvolvimentos tecnológicos e inovações dentro da Revolução Industrial, né, dentro das fases da Revolução Industrial, foi fundamental para a gente ter esse sistema de produção. Bom, o primeiro sistema de produção ou modelo de produção que a gente vai ter aí é o Taylorismo, né? Elaborado pelo engenheiro estadunidense Frederick Taylor. Frederick Taylor era um cara bastante estudioso, né? Ele era um engenheiro mecânico e ele, de fato, ele vai se voltar a entender toda a dinâmica, todos os processos fabris e ele vai definir um conjunto de princípios. Por quê? A sua grande preocupação era o excesso de tempo na produção. Ele verificou que estava se demorando muito a produzir determinado produto, né? A partir disso, ele vai entender que era necessário ter um controle rígido sobre seus trabalhadores, né? Um sistema rígido de estar próximo mesmo, né? Bem hierarquizado. E aí, o objetivo era de fato você manter uma maximização da sua produção, era aumentar a sua produção através de um controle rígido dos trabalhadores, né? E logicamente que ele vai entender que para isso não era necessário você ter aí uma produção que demorava muito tempo, né? Então essa grande preocupação dele com o tempo foi fundamental para ele obter essa maximização da produção. Agora vejam bem, galera, alguns colocam que o Taylorismo foi um modelo de produção que ele ficou mais no campo teórico, né? Mais no campo científico. Por isso até que ele vai ser chamado de uma administração científica, exatamente por esse todo conhecimento que o Frederick Taylor ele tem, né? E alguns mencionam que de fato isso não entrou em vigor, né? Não entrou em prática. Bom, já o Fordismo, ele vai se aproveitar muito, né, desse conhecimento do Frederick Taylor, do Taylorismo como um todo, de todo o seu conhecimento científico. O Fordismo ele vai ser realizado, né, pelo empresário estadunidense Henry Ford, né, e vai ter um predomínio muito grande ali dentro do século XX. Então, a ideia era o que? Aperfeiçoar o sistema de produção do Taylorismo. E para isso, Ford vai implementar o que? Uma linha de montagem, né? É a famosa esteira rolante. E aí o Ford, que vai ser um sistema de produção muito voltado ali para o automobilismo, né? Então o objetivo é que o carro, ele para ser elaborado, para ser construído, ele vai simplesmente passando por uma esteira rolante. Um grande diferencial aí do Fordismo era a remuneração. O Ford começou a pagar $5 por hora. Isso favoreceu muito o fluxo migratório para a cidade de Detroit, né, onde estava sendo instalado essas fábricas do Ford, do Fordismo. E isso ele vai acabar gerando uma grande lógica, que era o quê? Se eu tenho uma produção em massa, porque isso vai ser um outro grande diferencial do Fordismo, né? Essa produção em massa. Vejam bem, se eu estou incentivando os trabalhadores a produzir em massa, consequentemente eu vou ter o quê? Um consumo em massa também. Ou seja, né, o trabalhador ele acaba consumindo aquilo mesmo que ele produz, né? E essa ideia que o Ford teve foi ideal para movimentar o capitalismo, movimentar o dinheiro. Você produz para mim, eu te pago. E você acaba comprando o produto. Então, esse dinheiro acaba voltando para mim também. Então, ele vai fazer essa lógica da produção em massa e do consumo em massa. O Fordismo ele vai ter um crescimento de consumo muito grande ali após a Segunda Guerra Mundial, né? Onde você vai verificar uma produção em massa. Dentro do modelo de produção do Fordismo, os trabalhadores eles precisam de uma especialização.
né? Ou seja, eu vou ter setores especializados para aquele trabalhador ele fazer, né? Essa produção em série, que é uma das grandes características, através dessa linha de montagem da esteira rolante, e todos os produtos eles deveriam ser o quê? Padronizados, justamente para manter uma alta produção, tá? E isso geraria o quê? Grandes estoques, né? Se eu tenho grandes estoques, a minha produção ela está bem alta, né? Bom, outro momento aí do Fordismo já vai se referir a um fortalecimento sindical. A gente vai ter alguns avanços na área sindical, né? Como organização de sindicatos de trabalhadores mesmo, né? Melhorias de salário, de condições de trabalho e tudo mais. Naquele momento ali de keynesianismo, né? De estado do bem-estar social, onde a gente vai ter uma intervenção estatal muito forte dentro da economia, sobretudo voltado ali na melhoria das condições da população, né? Investimentos na área de infraestrutura, educação, saúde. Isso vai ser bom para o modelo fordista. Por quê? Isso vai induzir que as pessoas tenham maior poder de consumo, uma vez que o próprio Estado, né, o próprio governo, ele melhore as condições da sua população. Então, isso vai ampliar o poder de consumo da sua população. Agora, esses trabalhadores, né, dentro desse sistema produtivo do Fordismo, essa ideia de produção em massa, de linha de montagem, de consumo e tudo mais, gera-se um grande conceito para entender essa rigidez, essa hierarquia de trabalho e produção, que significa de alienação do trabalho, né? O conceito de alienação do trabalho está muito voltado ali e associado também à própria luta de classes do marxismo, né? A ideia era que o trabalhador ele não poderia ser completamente alienado. O que se refere nessa ideia de alienado? Você está ali somente para produzir, né? Para fazer algo manual e não simplesmente pensar. Ford não queria que os trabalhadores pensassem, ele queria que os trabalhadores executassem. Esse vai ser o grande diferencial aí do seu modelo de produção. E aí o trabalhador ele deixa de ser um ser pensante, porque se ele começa a pensar, ele também começa a reivindicar, né? E isso não é bom para um sistema fabril. Então a alienação do trabalho é um conceito que vai se referir a exatamente esse processo mecânico, né, de indução do trabalho. Muitas vezes onde o próprio trabalhador não pensa, né, não calcula a sua hora de trabalho e a sua remuneração. Ele simplesmente executa as tarefas que lhe é propostas. Bom, galera, obrigado pela atenção. Vou ficando por aqui e até a próxima.